Mais uma vez, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos à Casa do Pai. Casa do Pai é um lugar de aconchego, é um lugar de abraço, de afago, de amor. A Casa do Pai não é só esse prédio, mas é a presença dele com a gente. Amém? Leandro, por gentileza, coloca o primeiro versículo aí. Bom, tem algum visitante hoje? Alguém que está nos visitando pela primeira vez ou que faz tempo que não vem? Ok, então tá. Então vou me apresentar por respeito às pessoas que não me conhecem. Eu me chamo Seuziane e eu sou uma filha muito amada de Deus. Mas não foi sempre assim, não. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que é real para mim, mas que não era quando eu encontrei Jesus. E durante muitos anos também não foi real. Mas hoje eu vou falar daquilo que é verdadeiro para mim. E que hoje eu posso compartilhar com vocês. Para que Deus fale ao coração de vocês, que Deus possa trazer cura ao coração, restauração e o que você precisar. Eu não sei o que cada um precisa. Uma coisa eu sei. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem abraço, Deus tem amor, Deus tem tudo que é bom, perfeito e agradável para nós. E eu queria que nessa noite Deus trouxesse isso para você, se você ainda não conseguiu encontrar na totalidade isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu vou compartilhar com os irmãos hoje sobre identidade e paternidade de Deus. Eu tenho visto na minha caminhada, discipulando algumas pessoas, fazendo grupo de estudo, minha caminhada cristã, que tem muita gente que conhece Jesus, diz que é filho, diz que Deus é pai, mas na verdade ele não internalizou ainda isso. Ele realmente não vive um relacionamento com Deus. E eu vou estar falando para vocês o que vem acontecer na vida, às vezes, dessa pessoa, ou da nossa vida, né? Como já foi comigo. Eu creio que paternidade e filiação de Deus é um dos fundamentos da vida de um cristão. Pega meu outro óculos ali bem, por favor. Muitos dizem e pensam que são filhos. Eu fiz isso já. Muitas vezes eu disse que eu sou filha de Deus, eu pensava que era filha de Deus. Na verdade, eu era. Mas eu não experimentava, porque ser filho é também uma experiência. Quando nós entendemos que estamos separados de Deus, quando a gente entende, tem muitos aqui já tiveram essa experiência, você entende que você tem pecado e que você precisa ser restaurado. Desculpe, gente. Você entende que precisa dos teus pecados sejam perdoados, você entrega a sua vida a Cristo. E nesse momento, quando você crê, como a Bíblia diz, né? Quando você crê no seu nome, você recebe alguma coisa muito especial naquele momento. Poder de ser filho. Gente, isso é tremendo. Nós cantamos sobre Deus, nós lemos sobre Apocalipse, nós vimos sobre Deus Rei, Deus Senhor, mas a nossa primeira identidade é Pai. E muitos de nós, como eu já vivi isso, e eu compartilho porque não é só a minha experiência, mas andando com pessoas, como eu falei, eu vejo muita gente com dificuldades nessa área. Por quê? Porque, na verdade, ela não aprendeu o que era ser filho, com seus pais, com sua mãe, né? Quando a gente entende que está separado de Deus, a gente precisa dos nossos pecados sejam perdoados, nós entregamos nossa vida a Deus e nos tornamos filhos. Isso acontece porque a gente deposita a nossa confiança e fé em Jesus Cristo. No mesmo instante que nós cremos em Jesus, saímos de um mundo espiritual que estávamos e passamos para outro mundo espiritual. Coloca para mim, Leong, por favor, Colossenses 1:13. Nós saímos do reino das trevas, eu estou fazendo uma base para aquilo que eu vou falar, né?
e somos transportados para o reino da luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Opa! Então, se eu não crer em Jesus, eu não sou filho? É o que a Bíblia diz. Opa! Então, se eu não entreguei minha vida para Jesus, eu estou no reino das trevas? É o que a Bíblia diz. Ah, mas a minha vida está legal, está tudo bem. Mas eu estou falando do mundo espiritual, de uma relação com Deus que nós precisamos experimentar em outra dimensão, que não é essa aqui. 2 Coríntios 6,14 diz que não há ligação entre esses dois mundos. Estamos aqui, porém em mundos diferentes. Quando eu estou em Cristo, eu estou no mundo da luz. Se eu não tenho uma experiência com Jesus, se eu não entreguei a minha vida para Ele, se eu não o reconheci, eu ainda não entrei nesse reino da luz. O reino da luz são para os que vivem e creram em Cristo. O reino das trevas são aqueles que não creram ainda em Jesus, que não se entregaram aos cuidados de Jesus. Tá, mas eu acredito em Jesus. A Bíblia diz que até os demônios creem. Esse crer é um movimento. Eu creio, portanto, eu o sigo. Essa é a diferença, tá? No texto lido em 1 João, nós podemos perceber que antes de crermos em Jesus, nós somos o quê? Se você não é filho, como a Bíblia diz, você é criatura. Nós ouvimos muito aqui, principalmente no nosso país, eu não saí fora, mas falo daquilo que é a realidade aqui, dizendo assim, mas todos são filhos de Deus. Não é assim? Você não escuta isso? Mas a Bíblia não dá base para isso. Ela diz que a partir de você crer em Jesus, é que você tem o poder de ser. Você se torna. Então, você não era. Você passa a ser. Coloca para mim Efésios 1:5. Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Opa! Apareceu algo especial. Adoção. Eu sou mãe de coração de 2 filhos. Um que já está com Deus e uma que ainda está aqui. Então, essa palavra para mim tem muito sentido. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Propósito de Deus. Deus nos predestinou. Ele decidiu, no amor dele, que nós seríamos dele, a partir de Jesus. Somos adotados como filho, segundo o seu propósito, da sua vontade. Que propósito? A vontade dele. O objetivo de Deus para mim e para você era qual? É qual? Que eu me torne filha dele. Que eu seja inserida na família dele. Um filho adotado, vou falar um pouco sobre adoção, ele recebe os mesmos direitos que o legítimo. Eu tenho filhos adotivos, então eu posso falar, né? Mas quem tem também? Quando você adota uma criança, e você diz, ela vai ser minha filha, você não leva só para casa. Você vai lá, você faz todo o processo, e você vai lá e dá uma identidade. Tem uma questão legal, não vou discutir isso. Mas quando você chega, tem um documento que diz assim, ele é seu. Ele recebe o seu nome, e ele recebe todos os direitos e tudo que você tem como herança. É assim que funciona. Talvez aqui nós tenhamos entre nós alguns filhos que são adotados. Adotados de fato, né? Isso é muito bonito, o que Deus faz com a gente. Gálatas, por favor. Gálatas 4:4, né? Mas quando Deus chegou à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Continua até o 6. Para o quê? Resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. As pessoas têm filhos naturais e elas têm filhos. Muitas vezes elas até não queriam. Mas o filho que foi adotado, ele foi desejado. Quem adota um filho, adota porque quer uma criança. Por isso eu estou dando ênfase para a adoção. Nós recebemos, Deus nos quis. Para resgatar os que estavam sob a lei, de recebêssemos a adoção.
Pode continuar, mais um? E porque vocês são filhos, a partir de Jesus, Deus enviou o Espírito do seu Filho, Jesus. Aquilo que tem em Jesus, agora nós recebemos. O mesmo Espírito. Não é isso algo extraordinário? Aonde? No nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Esse Abba, Pai, não é simplesmente Pai. É Abba, Pai, dizendo assim, é o meu paizinho. Ele está pertinho de mim. É esse Espírito que a gente recebe da parte de Deus. Esse é um nascimento espiritual, uma nova conexão. Nos tornamos filhos de Deus, nosso Pai Celestial. Entramos num mundo diferente do qual estamos acostumados a viver, que é o mundo terreno. Começamos a viver uma dimensão nova na vida, que é a relação com Deus. Ele fala e nós ouvimos, nós falamos e ele ouve. Gente, isso é extraordinário. Aquele Deus que nós cantamos e que nós exaltamos e que é o Rei do Universo, ele é Pai. Antes de qualquer coisa, ele é o Pai. O Pai perto, o Abba Pai. Como é que Deus vai falar com a gente? Ele vai através do Espírito dele. Em nós. Ele vai falar conosco através do estudo da Bíblia, fala no nosso interior, no nosso pensamento, fala conosco através da família da fé. Pode falar com a gente através de uma mensagem, uma música. Às vezes você chega aqui e começa a louvar, você fala, nossa, isso falou comigo. Não é assim? Eu estava precisando de uma palavra. No mundo que nós conhecemos, sem Deus, o mundo terreno, nós somos gerados na carne. Através do quê? Do sexo. Ninguém nasce sem ter tido um casal que teve relacionamento sexual. Né? Esse relacionamento, ele pode ser em amor. Papai e a mamãe tiveram um relacionamento sexual e a criança nasceu. Mas também há crianças que nascem só por um prazer carnal. O rapaz, a moça, seja lá quem for, tiveram uma noite lá, se decidiram, a moça ficou grávida. Ele é pai, porque ele gerou uma criança. Mas também pode ser através de outra forma de contato sexual, consentido ou não. Um estupro, um abuso. Já contei a minha história para vocês, eu sou uma delas. Um ato sexual, sem consentimento, e minha mãe ficou grávida. Então, eu falo com frequência, os pais, os genitores, porque nem todo genitor, ele gerou uma criança. Mas nem todo genitor é pai ou mãe. Pai e mãe é outra coisa. Eu sempre falo, né? Eles fazem sexo, consentido ou não, por amor ou não. Mas quem gera filhos é Deus. Porque a vida está nas mãos dele, no controle absoluto dele. Até a minha. Eu não fui gerada só por um pai e uma mãe, um homem e uma mulher. Eu fui gerada no coração de Deus. Deus soprou naquelas células vida. E eu vim, pela vontade dele. 1 Samuel 2,6, não vai ser passado, diz que Deus é quem dá a vida, o homem não tem o poder de criar a vida. Ela vem através do poder de Deus. João 13, Leão, por favor. Eu vou dar uma base para isso, tá? Um homem e uma mulher fazem sexo. Quem gera filhos é Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isso me leva, eu aceito qualquer contradição, mas eu não consigo ver uma criança vindo ao mundo sem a semente de Deus, sem o sopro e o Espírito de Deus. Porque Deus é o dono da vida. Se ele não soprar naquelas células vida, não vai existir. Nós não nascemos do sangue, não da carne, não da vontade do homem, nós nascemos pela vontade de Deus. O homem não consegue ainda, o ser humano não consegue ainda gerar vida. Antes de Cristo, somos seres criados, ou seja, criaturas, não filhos.
Os cientistas, os geneticistas, eles estão até tentando criar formas de vida. Porém, ainda é cópia do que já existe. Clonagem. Não sei se existe com humanos. Não cheguei nesse nível. Mas eu sei que de animais já fazem isso. A palavra de Deus diz que Deus soprou a vida, que é o ruar de Deus, né? A palavra no hebraico diz, espírito da vida, sobre Adão, e ele recebeu vida. Lembra lá? Né? Quem já leu Gênesis? Deus construiu, montou, formou com as suas próprias mãos, Deus soprou o quê? Vida. Quando nós somos adotados por Deus, passamos da orfandade para a paternidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitos filhos naturais e de pais naturais têm em seu coração o espírito da orfandade. Isso veio também com o pecado adâmico, que fez com que Adão ficasse fora da presença de Deus. Adão tinha lá no Éden uma relação com Deus o tempo todo, e conversando e batendo papo. Mas o pecado afastou ele. Então, ele deixou de usufruir aquela comunhão íntegra, aquela proximidade com Deus. Então, a gente foi gerado com a questão adâmica, com os nossos pais. Sozinho ele teve que lutar pela sua sobrevivência, antes ele tinha Deus como seu melhor amigo, agora não o tinha mais perto, falando a respeito de Adão. O que é esse espírito de orfandade? Porque eu estou falando que Deus nos adota, né? Então, o adotado deixa de ser órfão. Exemplo, né? Quem é órfão não tem em seu íntimo o sentimento do pertencer. Se você conversar com pessoas que foram adotadas, elas lutam, podem ao longo da vida serem curadas, mas sempre estarão lutando com o espírito de rejeição. O Hélio está aí, pode me corrigir com toda autoridade, porque ele é perito na área da psicologia, né? Mas o órfão tem isso, ele tem esse sentimento do não pertencer, né? De estar junto, de ser importante, ser valioso, de ter competências. O órfão não tem essas experiências. Ele pode até estar num lar, num orfanato, num lar, né? Mas ele não pertence. Ele começa a pertencer, mas em algum momento ele teve o quê? Falta da família e dos pais. O órfão tem o sentimento de estar à margem. Todo órfão abriga em seu coração o espírito da rejeição, porque um dia ele foi rejeitado, não amado, não desejado, não querido. Esse tipo de espírito é o que traz junto o sentimento da incapacidade e do desvalor. Ninguém me quis. E eu vou falar um pouco, porque às vezes nós temos isso dentro da nossa casa. Nós temos isso com o pai biológico. Nós temos isso com a mãe biológica. Nós somos órfãos dentro da casa. Nós somos órfãos de pais vivos. É o que muitos hoje estão vivendo pelas marcas e feridas não saradas. Muitos não têm o pleno conhecimento de que Deus Pai é. Muitos vivem como servo apenas. Você pode encontrar, às vezes, dentro da igreja, e eu não estou falando contra serviço, mas muita gente que serve muito bem, mas lá no íntimo, eles servem e às vezes eles esbarram no, puxa, eu estou fazendo e ninguém me dá valor. Puxa, eu fiz isso e ninguém viu. Nós precisamos primeiro ser filho, depois ser servo. Nós precisamos aprender de quem é a nossa vida. A nossa identidade está com quem? Em ser ou em fazer? Tem que ser no ser. Em quem eu sou para Deus. Não o que eu vou fazer para Ele. Não o que não vá fazer. Não estou falando contra serviço. Eu estou falando de primeiro aprender a ser filho. Vou dar o exemplo de uma criança. A criança nasce, daí ela vai aprendendo a ser filha aos poucos, né? Ela já tem uma identidade. Então, quem teve filho aqui sabe. A criança nasceu, você vai lá, registra e dá um documento para ela. Ela é um cidadão, certo? Mas se você for olhar para essa criança, ela não sabe disso. Ela não sabe que ela tem um registro, um RG, um CPF, sei lá o mais o que vai ter. Ela não sabe. E no convívio com esses pais, ela vai aprender o que é ser filho. Isso é o natural, não é? Só que o que acontece? Essa criança vai desenvolvendo e às vezes chega um momento que essa criança começa a cuidar das outras crianças. Isso é exemplo de irmãos mais velhos que precisam cuidar dos mais novos. Que se tornam muitas vezes pais dos seus irmãos, porque os pais estão
de alguma forma, ausente. Isso vai prejudicando o seu desenvolvimento. Cada fase tem as suas características próprias. Eu estou fazendo a relação com a nossa vida com Deus, certo? Paternidade. À medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo e se desenvolvendo. Se essas fases não forem respeitadas, essa criança ficará prejudicada em seu desenvolvimento. Se ela tiver que assumir responsabilidades antes do momento certo, ela vai ter dificuldades. Se houver falha de seus pais em relação ao seu pertencimento, ela precisa ser amada em primeiro lugar. Não é o que ela faz, é o que ela é. Eu vim de uma educação disfuncional que eu era valorizada se eu fazia. Só que eu tinha uma mãe perfeccionista. Pensa como é que foi. Porque ninguém tem como fazer tudo perfeito. Vamos para as escrituras, então. Né? Vamos olhar o que a Bíblia diz. Jesus é o nosso modelo de filho, certo? Ele é o primogênito. Nós cantamos que ele é unigênito, mas ele é o nosso primogênito. Ele é o primogênito de Deus. Ele, entre todas as coisas, ele é Salvador. Nós falamos que ele é Salvador, nós falamos que ele é Senhor, que ele é Mestre. Como muitos o chamam. Muita gente dentro da igreja aceitou Jesus, mas é o Senhor, o Salvador, e ele não aprendeu ainda que Jesus é o irmão dele, mais velho, e que Deus é o Pai. E ele precisa usufruir essa relação. Salmo 88, Leandro, por favor. Por isso farei dele o meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Base bíblica para dizer que Jesus é primogênito. E se tem um primogênito, é o primeiro. Então tem outros. Quem? Nós. Gente, isso é divino, não é? Você olhar essa relação, de você pensar assim, puxa, eu tenho valor. Porque hoje nós temos pessoas que não sentem o valor, porque não foram valorizadas também na sua família, né? Jesus já é tudo que foi falado, mas também é nosso irmão mais velho. Então, eu queria agora entrar especificamente na identificação nossa, que parte da própria identificação de Jesus. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia, Deus falando com Jesus no momento que ele estava sendo batizado. Até agora, Jesus está lá, stand-by, vivendo ser filho, certo? Deus tinha um propósito para ele, Deus tinha um trabalho para ele, ok? Mas qual foi a primeira identificação que Deus fez de Jesus? Este é o meu filho amado, eu em quem me agrado. Quando nós entendemos a palavra do Senhor e entregamos nossa vida para Jesus e passamos de ser criatura para filho, é isso que Deus está falando para a gente. João 3,16 diz, mas né, sobre o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho. Então, nós somos gerados em Cristo como, em primeiro lugar, amados. A gente vem arrebentado muitas vezes. A gente vem cheio de caco, com autoimagem baixa, com problema de ansiedade e outras doenças, até físicas. E muitas vezes a gente não olha que, em primeiro lugar, a gente é amado. A gente vai a Jesus porque ele nos amou. Ele queria que a gente fosse dele. Só após ser identificado como filho amado é que Jesus começa o seu ministério. E muitas vezes, o que acontece? Não quero trazer uma ideia ruim a respeito de serviço. Eu quero colocar que a prioridade nossa no reino de Deus, em primeiro lugar, é ser filho. Isso vem antes do serviço. Só depois que Jesus foi identificado por Deus, esse é meu filho amado, que Deus diz para ele, identifica ele, sela ele, dá uma carteira de identidade para ele. Eu tenho prazer na sua vida, por quem você é. Você agora é meu filho, eu amo você. Não é pelo que faz. Muitos de nós não vivemos isso. De pais que desejaram, ou então desejaram, mas não souberam mostrar que amavam. Apesar das nossas dificuldades, das nossas travessuras, dos nossos erros. O erro foi mais importante para os nossos pais que muitas vezes a nossa própria vida. Tem muita gente assim. Eu fui assim. Então vamos lá. Falar sobre ser a dificuldade de ser um filho pleno de Deus.
Todos nós nascemos em uma família. Pode ser que você nasceu numa casa só com uma mãe, ou somente com o seu pai, por quem sabe, óbito da sua mãe, talvez. Mas essa mãe teve uma família. Esse foi um projeto que Deus tinha. Trazer a gente para dentro de uma família. Porque filhos nascem aonde? Em família. Esse era o projeto original de Deus. Quando criou Adão e Eva, ele falou, se multipliquem. Tenham filhos. Bota a criançada aí. E Deus ia manifestar o amor dele lá, né? O que acontece é que a grande maioria dos filhos vivenciaram uma família numa esfera disfuncional. Malaquias 4:6, não coloquei para reproduzir, fala da conversão dos pais aos filhos e vice-versa. Isso quer dizer que já é coisa antiga isso de problemas familiares. Malaquias é o último livro da Bíblia. Diz, né, que vai ter um tempo que os pais vão se converter aos filhos e os filhos aos pais. Por quê? Porque os relacionamentos estão quebrados. E aí a gente vai para a Bíblia e vê que desde o início teve problemas familiares. Começa lá com Adão e Eva, pais de Caim e Abel. Os irmãos foram inimigos. E é onde a gente vê o primeiro, olha a palavra, fratricídio. É irmão que mata irmão. Assassinato do irmão, primeira família. Aí depois vai para Abrão e Sara, que tiveram Ismael e Isaac. Foram separados por intriga das mães. E do pai que resolveu não esperar em Deus a promessa que receberam. Não deu encrenca com os dois? Dizem que até hoje tem briga lá. Por causa das nações, né? Que se dividiram. Isaac e Rebeca tiveram Esaú e Jacó, e os pais tinham predileção. Tem família que os pais têm predileção? Você pode ter sido predileto. Mas pode ser que o seu irmão ou a sua irmã foi o predileto. E você foi o excluído, você foi o rejeitado. Por algum motivo. Primeiro, pecado adâmico dos pais. Os pais tinham pecado, eles não são perfeitos. E porque muitas vezes também não aprenderam ou não conseguiram fazer ou não quiseram fazer. Davi foi um grande homem de Deus, mas também falhou quando a sua filha foi abusada pelo irmão. Quem conhece o texto lá em Samuel, né? A filha é abusada, ele não corrige. Então, isso é só um pouquinho do que a Bíblia fala sobre família disfuncional. Então, não é a minha família, a sua família. As famílias estão assim. O plano de Deus para a família era para manifestar o amor dele. E onde as pessoas pudessem ter suas necessidades supridas e realizar o propósito divino. Família para realizar o propósito divino. Onde tivesse tudo o que é necessário para que a gente se desenvolvesse com saúde espiritual, emocional e física. Todavia, isso não acontece. E não acontece até hoje em muitos lares onde Jesus já entrou. Qual é o plano de Deus, padrão de Deus para a família? Pai, mãe e filhos. Mas a maioria de nós não teve pais homens que cumpriram ou não cumprem o seu papel na casa. Qual é a função dessa paternidade? Dar proteção, limite, segurança para os seus filhos e esposas? Ou também as mães que não nutriram suas casas com o amor e o cuidado que um filho e uma filha precisam? Se eu perguntar aí, eu não sou adivinha, mas com certeza a maioria não teve um lar sadio. Eu amo quando eu escuto o pastor Adelson Júnior falar. E fala do seu pai e do seu lar. Eu não conto na mão quantas pessoas testemunham sobre os seus pais. Pais funcionais, pais que amaram, pai que botaram o filho para cima, pais que o ajudaram, que ajudaram nas dificuldades. Essa imperfeição, disfunção nos lares está ligada ao pecado e à incapacidade dos pais de serem o que Deus planejou que eles fossem. Isso que gerou em muitos de nós uma deficiência que só pode ser corrigida a partir do entendimento de quem nós somos para Deus. Nós não temos como corrigir a educação disfuncional que a gente teve. Ou então a nossa maternidade, talvez, e até paternidade disfuncional aos nossos filhos. Mas nós podemos corrigir a nossa paternidade, a nossa autoimagem, o nosso propósito e o nosso objetivo. Olhar para aquilo que Deus fala que nós somos. Se nós não experimentamos o cuidado do nosso pai terreno, então nós assimilamos ainda que inconsciente esses mesmos mecanismos com a paternidade de Deus. Por que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Aí a gente fala assim, não, mas eu confio. Vou falar de mim de novo.
Essa eu posso falar. Não, eu confio e entreguei para Deus, mas quando eu vejo, estou fazendo. Por quê? Porque lá no fundo eu não recebi cuidados. Agora, você pode dizer, não, mas você não teve pai na sua casa, tua mãe foi disfuncional. Não, tem gente que tem papai e mamãe dentro de casa. E não confia. Então, você não vai confiar em Deus, que você não vê. Porque papai e mamãe que vão transmitir isso para nós. Mas eles são falhos, eles têm um pecado adâmico. Como é que eu corrijo isso? Lá na origem. Quando Deus diz para cada um de nós, você é o meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu tenho prazer na sua vida. Eu amo você não pelo que você faz, mas por quem você é para mim. Eu quis você para mim. Eu adotei você. Você é meu. E tudo que eu tenho é herança para você. Já pensou? Que diz que nós somos cordeiros, não diz? A Bíblia não diz isso? Nós somos cordeiros com Cristo. Então, toda herança é para nós também. E como que a gente vive? Às vezes, mendigando, com dificuldades. Também vou tomar como exemplo a parábola do filho pródigo, né? Quando a gente olha, a gente foca muito no filho pródigo, que pegou tudo que tinha, foi embora. Mas depois, na segunda parte, fala do irmão que ficou. E fala assim para o pai, puxa, quando o irmão volta, né? Puxa, eu vivi sempre com o senhor não deu nem um bichinho aí para eu fazer uma festa com os amigos. Quem conhece a história a parábola vai lembrar disso. Ele viveu com o pai, mas ele não aproveitou aquilo que o pai tinha. Quando o irmão volta, ele diz assim, aquele teu filho, ué, mas não era irmão dele? E ele ficou com o pai. E eu estava olhando esse texto, e tem muitas abordagens, mas uma das coisas que me chamou a atenção para mim foi, esse filho pródigo sabia quem era o pai dele. O cara pede herança antes, já sabia que o pai era bom. Porque tem gente que não confia, não pode, não quer, não nem pede, porque sempre tem um não. Não é assim? Não, não vou nem pedir. Não, eu estou com um projeto, eu estou com um sonho, eu quero fazer. Ah, não, você não dá para isso. Não, isso não dá. Quantos ouviram isso? Não, mas você não faz direito, é eu que faço. Às vezes não lembra que a mãe e o pai já têm lá seus 40, a gente está lá com 10 e a gente não tem experiência de vida. A gente precisa ser ensinado. Quantas palavras que a gente ouviu. Esse filho pródigo, quando ele volta e diz assim, eu vou voltar, mas eu não sou digno de ser filho. Mas eu posso voltar até como empregado. Ele sabia quem era esse pai. Que tratava muito bem, inclusive os empregados. Eu olhei isso e falei, nossa, não precisamos sair fora da presença de Deus. Mas nós sabemos quem ele é. Nós nos entregamos a Jesus, passamos a ser filhos, mas não conseguimos confiar em Deus, porque as nossas memórias do pai terreno, as nossas fragilidades familiares estão tão arraigadas em nós, que acabam restringindo nossa relação de filho e dependência de Deus Pai. Muitas mulheres hoje perecem em casamentos porque acabam na situação de controle dos seus lares. Eu tenho visto muito isso, gente. Muitas mulheres, a gente está fazendo assim, mulher controlando a casa. Por quê? Ela não confia que o seu marido controle. Não, não é só isso. Ela não foi cuidada. Ela precisou tomar decisão, ela precisou fazer. Eu não estou dizendo que ela está certa. Estou dizendo que há mecanismos que fazem isso. Porque ela não teve cuidado. Muitos homens que não assumem a posição de cuidadores das suas casas, porque eles não tiveram um pai que cuidasse deles. Nós vemos hoje na nossa sociedade homens fracos em cuidar e maridos que ainda são filhos das esposas. Tem marido que é filho da esposa. O cara não toma remédio sozinho. Se a mulher sair, ele não come. Porque a mulher faz o papel da mãe. Percebe? Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo isso. Mas há situações que nós estamos agindo como crianças dentro de corpo adulto. As nossas crianças lá dentro estão feridas. A minha menininha precisa ser sarada. O teu menino, aí dentro do seu coração, precisa ser sarado. Aonde? Voltando à origem. Em descobrir quem você é. Quem Deus é para você. Porque Deus é Pai. Ele não faz
jamais fará, em hipótese alguma, o que o seu pai e a sua mãe fizeram ou deixaram de fazer para você. Esse é um pai que nós podemos ir. Esse é um pai que nós podemos ser como criança. Sabe quando você leva o seu filho pela mão, a criança pequena? Ela vai pulando, brincando, ela não está nem aí para a vida. Não é assim? Despreocupados. Nós não conseguimos, muitas vezes, andar com Deus despreocupados. Segurar na mão de Deus e dizer, aonde que eu... Você não está nem preocupada. Ele está te levando, você está indo. Nós não conseguimos por quê? Porque nós não tivemos uma mão segura para nos agarrar. Nós não tivemos uma mão que dizia, não, vai lá, eu estou aqui te olhando e cuidando. Você está dizendo, não, não vai porque você não consegue. Nós temos feridas na nossa alma. Nós, homens e mulheres, temos meninas e meninos dentro de nós que precisam crescer, ser restaurados, que precisam da segurança de um pai, que precisam do conforto, às vezes até do limite do pai. Porque Deus é um pai limitador. Ele diz assim, não faça isso, porque isso não é bom. Quantos nãos a gente vai encontrar na Bíblia? Vários. E quando você vai ver, se você avançar aquele limite, tem consequência ruim. Então, um pai faz isso, um cuidador faz isso, né? Hoje nós vemos também igrejas cheias de mulheres. A nossa até não, gente, graças a Deus. Mas tem igreja que é só mulher, os homens não estão lá. E o ciclo vai se repetindo, geração após geração. E as pessoas vão perdendo anos de vida abundante, como Jesus disse que teríamos, e com descanso. A gente está perdendo, muitas vezes, alguns de nós, talvez você está pensando aí, será que eu estou perdendo? Não, eu não estou perdendo. Você está falando, não, eu estou curada, tá? Beleza. Beleza. Mas a maioria não está. É que a gente, às vezes, não admite. A gente não admite que tem fragilidade, a gente não admite que está difícil. A gente não admite, às vezes, que a gente quer um abraço. E principalmente os homens. Mas ele quer aquele abraço, muitas vezes, como aquele menino que ele era pequeno e que o pai nunca abraçou. E nós, mulheres, também precisamos disso. Então, cada vez que a gente está junto e pode se abraçar, olhe como um abraço de Deus através daquela pessoa. Afago, aceitação. Jesus disse, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida abundante é essa que a gente vai ter? É a vida que Deus, Pai, vai dar para a gente. Quantas promessas? Alguém falou sobre lutas e dificuldades. A gente vai ter, vai ter. Mas ele diz que nós somos mais do que vencedores. Não diz isso? Diz. Mas muitas vezes nós vamos diante da luta e dizemos, não, esse troço não vai dar certo. Não, isso não é para mim. Gente, eu não estou falando de decisões, pensamentos irresponsáveis. Eu estou falando de muitas vezes direções de Deus, situações de Deus, e que a gente não consegue ir. Por quê? Porque a gente não teve alguém que motivasse a gente, alguém que dissesse, eu estou aqui com você, vamos junto. E aí a gente tem que voltar para onde? Para a nossa primeira identificação. Filho amado. Deus, quando torna filhos e filhas dele, ele diz para nós o que diz para o seu primogênito. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Você agora é querido. Você é querida. Eu tenho prazer em você. Eu amo você. É isso que Deus está falando para a gente. Eu estou com você. Nós podemos juntos ir longe. Deus amou a gente e deu Jesus por cada um de nós. Ele não nos ama pelo que nós fazemos. Ele ama por quem somos para Ele. O que fazemos vem depois. Ok. E o que eu faço diante disso? Né? Identifiquei, o Espírito Santo falou ao meu coração, meu Deus, eu tenho realmente falhas, dificuldades, eu estou com carências. Né? Primeiro é lembrar que Deus não é como os nossos pais foram ou ainda são. Primeira coisa nós precisamos lembrar. Meu pai falhou comigo e minha mãe também. Quem sabe meus tios, meus avós, a professora, não importa na sua caminhada, quem falhou com você? Deus não vai falhar com você. Eles falham porque porque nós somos adâmicos, nós temos essa essência, nossos pais falharam, nossas lideranças, quem sabe? Mas Deus não vai falhar conosco. E quando a gente começa a compreender, internalizar que Deus é pai, cuidador, que não é falho, que não frustra, que quando Ele toma e adota a gente e dá para nós uma certidão,
Ele não volta atrás. A gente é dele. Não é como o pai que abandonou, que mandou fora. Ontem eu vi um testemunho daquele cantor latino, não sigo ele, mas peguei lá, e ele falou que os pais se separaram, ele ficou com o pai, e depois o pai botou ele para fora de casa, com 13 anos de idade, ele foi morar na rua. Quantas pessoas tiveram histórias assim? O pai não botou para fora da casa, mas o pai botou para fora da sua vida. Ele não assumiu o seu filho. Ele não disse assim, tá bom, não estou com a tua mãe, mas você continua filho. Eu quero ter tempo com você, eu quero estar junto com você, eu quero saber das suas coisas. Os divórcios estão trazendo ruptura de pais e filhos, não é só de cônjuge. Muita gente diz assim, não existe ex-filho. Será? Quantos filhos órfãos com pai e mãe dentro de casa? O pai trabalha o dia inteiro, pega um segundo turno, porque se não trabalhar muito, não traz o dinheiro para casa, não alimenta as crianças. A criança vive com simplicidade, ela quer pai e mãe junto. Eu não sou contra trabalhar, gente, não é isso. Mas os nossos valores estão distorcidos. Nós estamos entregando para os nossos filhos o quê? Serviço. Não, eles precisam de amor, atitude, não serviço. A melhor roupa, a melhor comida, a melhor escola. Não sou contra isso, não estou falando contra isso. Eu estou dizendo assim, não podemos ser pais e mães ausentes, porque os nossos filhos também vão refletir a vida deles de orfandade muitas vezes. Não vão conseguir caminhar com Deus, porque eles não entenderam esse amor ainda. Preciso conhecer o que Deus diz sobre mim. Cura agora. Como é que eu faço isso? Tomando posse daquilo que Deus diz na sua palavra. Gente, inúmeros textos bíblicos que diz quem eu sou. Eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu sou amada, eu sou adotada. Pega um cartãozinho para mim. Inúmeras passagens que às vezes passa batido. Eu fiz, há uns 20 anos atrás, eu fiz um folheto, adaptei de uma outra pessoa, eu trouxe um para cada um hoje. E ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova identidade tem. São vários textos bíblicos que diz, por exemplo, eu sou o sal da terra, sou a luz do mundo, eu sou filho de Deus, eu sou amigo de Cristo, eu fui escolhido e nomeado por Cristo para dar seus frutos, eu estou unido com o Senhor e sou um espírito só com Ele, eu sou uma nova criação, eu sou um filho de Deus e um... Inúmeros. Essa é a minha identidade. Há mais de 20 anos atrás, eu estava numa reunião de oração, num trabalho que eu estava, convertida já aos 20 na época, e tinha uma moça que, quando ela orava, ela dizia assim, ai, paizinho, não sei o que tal. Eu escutava aquilo, eu digo, mas meu Deus, essa moça acabou de se converter, como é que ela fala assim com Deus? Como é que ela trata Deus de paizinho? Como é que é o negócio dela com ele? Ela acabou de chegar. Já viram essa história assim? Tipo, tô aqui há tanto tempo, aí chega um e toma espaço? No fundo, eu não reconheci na hora isso. Foi ciúme. E ela estava tendo uma relação com Deus paternal, que eu em 20 anos não tinha. Eu falei, tem alguma coisa errada? Sou crente, vou na igreja, sirvo, tô aqui, tô lá, tá. Mas eu não chamo ele de paizinho. Ele não é o meu Abba Pai. Ele é tudo, Senhor, Salvador, e era mesmo. Porque o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, ele entrou na minha vida. Mas as feridas e ausências que eu tive familiares, as minhas disfunções familiares, não me impediram de crer e ver quem Deus era. Porque Deus era para mim aquilo na minha família. Tem muita gente assim. E eu tomei uma decisão, falei, não, eu quero saber desse negócio. E como é que eu vou chamar de paizinho? E eu não, estou aqui tanto tempo. E eu descobri, não sei como, um livro que tinha várias passagens e eu tomei uma decisão. Que tudo na vida da gente, para mudança, gente, tem que tomar decisão. Não adianta você só escutar, tá, que lindo, bonito. Tudo requer uma atitude nossa. Eu peguei todos os versículos e eu comecei a fazer devocional um a um. Cada dia eu lia um texto e dizia assim, se está na Bíblia, é verdade. Tem que ser para mim assim. Um a um.
Fiquei 2 meses. Foi muita cura. Porque eu aprendi o que é ser pai. Eu aprendi o que é ter pai. Mas não mudou a vida toda naquela época. Mas eu sabia que eu podia confiar. Eu sabia que eu podia entregar minha vida, que ele não ia me abandonar. Que ele não ia me rejeitar. Aí você fala assim, Seuzi, mas você tem uma história peculiar. Gente, tem gente com pai dentro de casa. E não tem isso. Não tem intimidade. Não conversa. Não fala até das loucuras que tem vontade de fazer. Então não é a minha história. É a história do ser humano. Se os seus pais não te deram essa identidade de família, você vai ter dificuldade na identificação com Deus. E eu comecei a ler e estudar, e eu descobri quem eu era de fato. Eu não era só alguém salva. Eu era filha. Muda tudo, gente. Eu tinha direitos. Eu tinha herança. Eu tinha aquilo que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Coloca para mim, Leong, Salmo 46:1. E a gente precisa de um pai. Se não refúgio, para a gente se esconder, porque a gente é frágil, limitado, tem dificuldade. Fortaleza. A gente precisa de força, porque a gente se sente fraco. Nós precisamos de alguém que acuda a gente, socorro bem presente nas tribulações. Isso é o que um pai faz para a gente. Se temos essa experiência de orfandade, nós precisamos ressignificar a função de pai na nossa vida. E isso acontece através do conhecimento da paternidade de Deus nas Escrituras. Vou concluir, gente. Essa semana eu ouvi uma neurocientista falando, chama-se doutora Rosana Alves, alguns talvez a conheçam, ela é uma cristã. Ela falou uma frase que eu já pensava, mas eu acho que nunca tinha formado frase. Ela diz assim, quando nós mudamos as nossas crenças, o nosso cérebro muda as emoções que nós sentimos. Foi o que começou a acontecer comigo há 20 anos atrás. Eu comecei a acreditar em quem eu era na Bíblia. Eu comecei a acreditar no que Deus falava que eu era. E começou a restauração e a cura. Eu comecei a deixar aquelas mentiras, aquelas coisas ruins que eu tive, eram reais, eram experiências reais. Mas eu comecei a trocar, falei, não, agora eu sou parte de outro reino. Lembra que a gente falou? Reino? Eu falei, agora eu sou parte do reino da luz. E no reino da luz eu tenho outro. E o processo de Deus começou na minha vida. Salmo 27:10. Para fechar. Se você é alguém que foi abandonado emocionalmente, quem sabe espiritualmente, quem sabe até fisicamente, e você tem lá dentro do seu coração dores, que esse versículo faça diferença na sua vida. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, quem me acolherá? Quem? Deus é acolhimento, pertencimento, amor, aconchego, cuidado, confiança, esperança, cura, perdão. É isso que Deus é pra gente. Eu queria que vocês ouvissem essa música pra gente terminar. Enquanto ela está se preparando ali, hoje eu já tinha preparado o estudo e eu ouvi algo que saltou ao meu espírito. Quando Jesus, porque Jesus se identificou, Deus identificou Jesus como pai, como filho, lembra? Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer na vida dele. Mas quando Jesus vai à cruz e vai para morrer, filho de Deus, mas ele não identifica na sua crucificação Deus como pai. Ele não falou, pai, pai, por que me desamparaste? Porque Deus não desampara. Quando ele fala Deus,
Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando Deus Theos, Senhor do universo. Porque ele estava ali cumprindo um propósito de Deus. Mas ele não foi abandonado pelo Pai. Como nós não seremos abandonados por esse Pai. Nunca. Até que Jesus volte. Ou Deus nos leve para estar com ele, plenamente. Se você puder, feche seus olhos e ouça essa canção. E se tem algo no seu coração, como ferida, como trauma, dor, ore agora para que Deus entre no seu coração, nesses lugares que ainda estão com orfandade, com falta de pertencimento, e diga a Deus assim: entra, Senhor, entra na minha vida, nesses lugares, me faz entender o que é ser filho, me torna de fato um filho integralmente, que eu possa me relacionar com o Senhor em primeiro lugar, como filho do Senhor, amando o Senhor.